Hoje chegou pra mim o Acer Nitro 5. Nesse vídeo a gente vai fazer um pequeno unboxing, um rápido review, pra talvez te ajudar a decidir se você vai ou não comprar um notebook como esse. Mas antes da gente começar, de fato, eu queria pedir desculpa pela semana passada que acabou ficando sem vídeo. Isso porque eu decidi dar prioridade à qualidade do que quantidade. E, como semana passada a gente não teve nada, nenhuma novidade, nem revelação tão relevante assim que justificasse um vídeo, eu preferi me dedicar um pouco mais a esse vídeo aqui. Dito isso, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e ativa o sininho para ser notificado sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Tá, vamos lá. A caixa era bem grande, tá? Então ficou até um pouco vazando ali da câmera, mas tudo certo, deu pra fazer um unboxing legal. O que vem na caixa, basicamente, é uma fonte, tá? A fonte é bem compacta, isso é tipo um ponto muito positivo pra mim. Um cabo com um tamanho e uma extensão até legal. Vem também o cabo de energia. E os manuais de instrução, que já é comum vir em todo aparelho eletrônico. E também vem uma cartelinha de adesivos. E, obviamente, o próprio notebook. No mais, é isso que vem na caixa do Acer Nitro 5. O Acer Nitro 5 é o notebook mais de entrada com a proposta realmente gamer. O modelo que a gente tem aqui em mãos é o modelo de 2022, então as configurações são as mais atualizadas da linha Nitro. Mas antes da gente falar sobre o hardware, vamos falar um pouco sobre a construção do produto. De fato, ele é muito bonito e passa pra gente aquela impressão premium de um produto com alta qualidade. Mas nada exagerado, o que é comum em produtos com essa proposta. Apesar de ser uma máquina gamer, ele tem um visual bem clean. Ele tem a logo da marca na cor preta e o nome do produto em vermelho um pouco abaixo. Só entrega de fato ser uma máquina gamer na parte interna, com teclas em detalhes vermelhos. Mas se você estava preocupado porque iria comprar para trabalho, por exemplo, e não queria nada muito chamativo, pode ficar tranquilo que, como eu disse, nada é exagerado. Então pode usar na sua faculdade ou na sua escola sem medo de chamar a atenção. Agora, de volta às especificações do produto. Ele conta com um i5 de 10ª geração 10300H de 4 núcleos como processador. E a placa de vídeo é uma GTX 1650. Ele também vem com um pente de 8 GB de memória RAM DDR4, com suporte para upgrades futuros. E sobre o armazenamento, esse modelo em específico vem com 1 TB de HD e 256 GB de SSD, também com capacidade para upgrade. O que é um ponto muito positivo. Ter uma máquina hoje sem SSD como forma de armazenamento é um baita tiro no pé. A Acer pensou nisso para todos os modelos do Nitro 5. Todos eles têm SSD como armazenamento principal. Mas e aí, quanto que custa para ter isso tudo? Embora seja o modelo mais barato, ele ainda está longe de ser acessível. A sua média de preço está entre R$5.000, o que em comparação a outros notebooks gamers do mercado e ao que ele entrega, é um valor até compreensível. Mas fica de olho aí, principalmente na Magazine Luiza, que vez ou outra ele entra em promoção. O Acer Nitro 5 conta com 3 portas USB 3.0, uma entrada P2 para fones de ouvido, uma porta USB tipo C, uma saída HDMI e a porta de carregador, que agora se encontra atrás do aparelho. O que fazia falta nos modelos anteriores e continua fazendo é o fato de que não temos entrada para cartão SD. O hardware potente do Acer Nitro 5 torna ele uma ótima pedida também para edição de fotos e edição de vídeo, o que nesse caso ter uma entrada para cartão SD faria toda a diferença. Já a tela é um painel IPS de 15.6 polegadas, com resolução Full HD e uma taxa de atualização de 60 Hz. Existem modelos no mercado que contam com uma taxa de atualização mais alta, chegando nos 144 Hz, mas são bem mais caros. E se você quiser aproveitar a maior taxa de quadros que o Acer Nitro 5 te entrega em certos jogos, basta conectar um monitor externo via HDMI, só que aí você vai se limitar a 120 quadros para transmitir uma taxa mais alta e teria que ser por um cabo DisplayPort. Agora que a gente já falou da parte técnica, vamos ver de fato como é que ele se sai nos testes. É bom lembrar que todos os testes foram feitos com as configurações de fábrica, com apenas 6 GB de memória RAM. O upgrade para 16 pode fazer você ter um ganho na taxa de quadros, principalmente em jogos que demandam mais da memória RAM, como Warzone, por exemplo. Bom, vamos lá, o primeiro teste que a gente vai fazer é aqui no Warzone. Lembrando que o Warzone é um jogo que demanda muita memória RAM, e como aqui a gente só tá com 8, vai limitar um pouco a taxa de quadros que a gente consegue atingir. Mas se você fizer o upgrade para 16, sem dúvida você vai ter um ganho aí na taxa de quadros. A gente pode ver que a placa de vídeo está sendo usada 70%, 80%, o processador está em 80% de uso também, e a gente tá com memória RAM quase sendo totalmente usada. Tá? A gente tá pegando uma média de 40 FPS, 30, tá? 41. Já fui avistado.
40 FPS também. Assim, jogável. Realmente não é o ideal, mas jogável ali na média de 40 FPS. Bom, vamos lá. O segundo jogo que a gente vai testar é o Overwatch, tá? É um jogo que eu tô curtindo muito jogar ultimamente. Então eu vou usar bastante esse jogo nesse notebook. E por algum motivo ele tá travado em 60 FPS, tá? Alguma configuração da placa de vídeo, da Nvidia, que faz especificamente esse jogo sincar a taxa de FPS com a taxa de atualização do monitor, tá? Do monitor do notebook. Então, se alguém souber como eu desativo essa opção, por favor, deixem nos comentários que eu já tentei de todas as formas e não consegui, tá? Mas a gente pode ver que ele tem, sim, capacidade de subir esses frames aí, tá? Ele tá usando 60% da placa de vídeo e 60% também do processador, tá? 40%, 50%. E tá usando 6.3 GB de RAM, tá? Então, novamente, esse é um jogo que consome um pouco mais de RAM. Se você tivesse o upgrade para 16 GB, provavelmente você daria um upzinho também na sua taxa de quadros, mas dá para rodar suave, até porque a taxa de atualização do monitor é 60 Hz, então você ter mais FPS que isso não vai fazer diferença. E aqui o próximo jogo que a gente vai fazer o teste é o Far Cry 5. Eu aproveitei que eu tinha ele na Steam, então baixei pra gente dar uma olhada como é que ele se sai aqui no Acer Nitro 5. A gente pode ver que a placa de vídeo tá lá nos seus 70% de uso, 75%. O processador em 60%, 70% de uso também. E mais uma vez a memória RAM limitando a gente. A gente pode ver que a memória RAM está sendo usada quase em sua totalidade, 7.5 GB. Tá, então, normalmente jogos em modo história, jogos narrativos tendem a consumir mais memória RAM. Então, se você tivesse o upgrade para 16 de memória RAM, você ganharia sim uns FPS aí a mais, que faria diferença. A gente pode ver que o jogo está rodando a 45, 50 FPS, tendo uns picos para 60, 65, o que já é bem mais do que um PlayStation 4 e um Xbox One, por exemplo. Tá uma taxa de quadros aceitável, tá? De novo, se eu tivesse feito o upgrade para 16 de memória RAM, sem dúvidas, essa taxa de quadros aí subiria bastante, tá? Bom, então foi basicamente isso. A gente fez um rápido review, a gente fez uns testes. Eu acabei testando só esses 3 jogos porque era o que eu tinha com mais fácil acesso. Pensei em testar também o CS, que é um jogo pequeno, daria pra baixar rapidinho. Mas o que já tem de teste com CS nessa máquina aqui aí pela internet, não dá nem pra contar nos dedos. Então se você quiser saber qual é o desempenho dela no CS, pode pesquisar no YouTube que você vai encontrar muitos vídeos, mas eu já te adianto que vai te suprir muito bem, vai deixar a taxa de quadros lá em cima. E de novo, tanto para aplicações de edição de vídeo, edição de foto, quanto para certos jogos como a gente viu no Warzone, por exemplo, ou no Far Cry, o upgrade para 16 GB de memória RAM faz muita diferença. Não ache que eu estou brincando quando eu digo que você vai ganhar pelo menos o dobro de quadros por segundo no Warzone, por exemplo, ao adicionar mais 8 GB de memória RAM. Então, se você quer rodar outros jogos que demandam mais de memória RAM, compra aí mais um pente de 8 GB que você vai ficar tranquilo. Daqui uns meses eu trago outro vídeo para vocês com minha impressão, depois de ter testado, depois de ter analisado com mais tempo. Mas o de hoje foi isso. Eu espero que você tenha gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Lembrando que normalmente a gente solta um vídeo por semana, então te espero aqui semana que vem.